Amperge Convida, com Heloísa Carpena. O tema do episódio de hoje convida a uma reflexão que é por si só um desafio. Em tempos de profundas e aceleradas transformações, ainda é possível planejar para o futuro? O aumento da longevidade, as mudanças na relação das pessoas com o trabalho, os impactos da tecnologia, por um lado, e de outro, o persistente desejo ou a necessidade de segurança no futuro. Estas são questões antagônicas que precisam ser compatibilizadas pelos instrumentos da Previdência Complementar. Para responder a essas indagações difíceis, provocativas, eu tenho hoje o prazer de receber no nosso estúdio o advogado Flávio Martins Rodrigues, que é especialista em direito previdenciário, procurador aposentado do Estado do Rio de Janeiro, foi presidente do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, é sócio do escritório Bocater Advogados e preside a Comissão de Previdência Social da OAB-RJ. Bom dia, Flávio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar a entrevista te pedindo para nos dar um panorama sobre o que é previdência social e complementar. Qual é a diferença entre os regimes aberto e fechado? O que você pode nos explicar sobre isso? Olá, Heloísa. É um prazer estar aqui com você, com todos que nos ouvem. O tema Previdência é um tema que, eu sou apaixonado, trabalho há mais de 30 anos e é um tema desafiador no Brasil, no mundo inteiro, A gente acompanha movimentos dos outros países, muitas vezes protestos, outras vezes reformas que são aprovadas, com bastante discussão. É um tema de organização da sociedade, portanto é um tema político que é discutido politicamente nos parlamentos, mas são temas da atualidade, como você falou, derivados de fatores que a gente enfrenta no mundo pós-moderno, sobretudo a longevidade. Bom, sobre previdência, eu acho importante a gente compreender que nós temos 3 regimes de previdência no Brasil. O mais conhecido e mais amplo deles é o regime de previdência social administrado pelo INSS. Esse regime de previdência, ele é um regime custeado num sistema que não acumula recursos. Então, os mais jovens pagam contribuições que são utilizadas para custear os benefícios daqueles que já estão aposentados. Então, quando uma pessoa pergunta, mas aonde foi parar aquele dinheiro todo que eu contribuí para o INSS? Foi parar nas contas das pessoas mais velhas antes de você. Mas isso não quer dizer que o Brasil esteja errado nesse aspecto. Os Estados Unidos, por exemplo, desde sempre tem um regime público também social, que é o Social Security, e vários países também têm esse sistema chamado de básico do INSS local, também custeado dessa forma em que os mais novos pagam para os mais velhos, num chamado pacto intergeracional. Então nós temos esse primeiro regime do INSS. O segundo regime, também bastante grande, é o regime geral dos servidores públicos, os regimes próprios dos servidores públicos. Esses regimes, por regra, para, digamos assim, o grande grupo de aposentados mais antigos, também é um regime sem acumulação, em que as contribuições dos ativos, dos servidores públicos ativos, pagam os benefícios dos servidores públicos aposentados e seus beneficiários. Há algum nível de capitalização, de guardar um pouco de dinheiro. O Rio Previdência foi um esforço nesse sentido. Eu não acompanho exatamente o Rio Previdência, mas há recursos acumulados no Rio Previdência e em outros regimes de municípios. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, há vários municípios que são mais novos, então tiveram uma capacidade de acumulação maior, mas fundamentalmente é um regime também sem acumulação. A diferença é que o regime geral há um teto, algo entre R$ 8 e R$ 9 mil atualmente, e no regime dos servidores públicos o teto é bem maior, é o teto de 40 e poucos mil reais do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então há de fato uma discrepância entre os dois regimes.
na forma de custeio. Os servidores públicos pagam alíquotas maiores, pagam alíquotas enquanto estão aposentados para ajudar a ter dinheiro, para tornar líquido esse modelo, e os tesouros dos municípios, estados, União, também aportam recursos para os regimes próprios dos servidores públicos. E há um terceiro regime, que é o regime de previdência complementar. E o regime de previdência complementar tem uma subdivisão em previdência complementar fechada e previdência complementar aberta. O que é uma coisa, o que é outra coisa? O regime de previdência complementar fechada, por regra, abrange os empregados de uma mesma empresa ou de um mesmo grupo empresarial. Então, por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil, eles são contratados no regime seletista, até o teto do regime geral, até o teto do INSS, eles são providos pelo INSS, e a partir do teto do regime geral, eles são remetidos para a previdência complementar fechada, exclusiva dos funcionários, dos empregados do Banco do Brasil. E assim há outros tantos fundos de pensão, como são chamados. Então a Coca-Cola, por exemplo, tem a Coca-Cola Prev, que é um fundo de pensão dos empregados da Coca-Cola. Né? Eu e a Heloísa somos amigos há muitos anos, temos uma colega que foi advogada da Coca-Cola e ela é uma aposentada da Prev-Coke, que chama. Que chique. Prev-Coke, é muito interessante. É um fundo de pensão sediado no Brasil que paga benefícios para os ex-empregados da Coca-Cola. E assim nós temos o fundo de pensão dos empregados da Vale do Rio Doce, que é a Valia, temos os empregados da SEDAI, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que é a Prece, e há outros tantos. Nós temos mais de 300 fundos de pensão e mais de 1.100 planos de previdência, porque um fundo de pensão, uma entidade fechada, pode administrar mais de um plano de previdência dentro dela, e isso é muito bom, porque quanto mais pessoas estiverem na entidade fechada, no fundo de pensão, divide as despesas administrativas, o aluguel do espaço, pessoal que tem que trabalhar, pessoal de investimento, pessoal de atuária, etc. Então hoje tem esse movimento no mundo inteiro de agregar planos de previdências em entidades, em fundos de pensão. E há também a previdência aberta, que, como o nome indica, é uma previdência aberta a qualquer um que queira aderir. E são chamados VGBLs e PGBLs. Então, qualquer um pode ir a uma instituição financeira, um banco, e ir numa entidade de previdência ligada a esse banco e fazer a sua poupança previdenciária sem estar vinculado a nenhum empregador, a nenhum grupo especificamente. Então, nós temos esses ambientes de previdência. Isso tudo é sempre um pouco complicado, né, de compreender, mas é importante que a gente compreenda, porque são instrumentos colocados à disposição das pessoas. E para completar essa primeira pergunta, é importante a gente entender na previdência fechada que há um incentivo tributário no Brasil e em vários países do mundo para essa poupança previdenciária capitalizada. Eu esqueci de lembrar, a previdência privada, a previdência complementar, ela acumula recursos. Então, os recursos que vão ser utilizados para pagar benefícios são os recursos que foram acumulados ou individualmente, em contas individuais pelos participantes, ou coletivamente. E aí funciona mais ou menos como a fábula da cigarra e da formiga, né? A cigarra que não acumula para o inverno vai ter um benefício muito baixo. A formiga que acumula para o inverno vai ter um benefício maior. E esse benefício ele tem uma finalidade não só de pagar a previdência no futuro, mas esses recursos acumulados eles são importantes também para a sociedade. Por quê? Eles são recursos, é uma poupança de longo prazo. Então os fundos de pensão, por exemplo, podem ser investidores, digamos, numa hidrelétrica, porque eles têm, enfim, entre receber a contribuição e pagar no futuro o benefício, 30, 35, 40, 50 anos.
Então, nada impede que o fundo de pensão seja um investidor numa hidrelétrica que vai, enfim, ser construída durante 10 anos, 15 anos, e depois vai gerar um fluxo de recebimento pela venda de energia elétrica. Então, você vai investindo na hidrelétrica, você tem tempo para isso, você tem dinheiro para isso, e depois, ao longo do período que a hidrelétrica estiver funcionando, vai se recebendo os recursos oriundo dessa operação elétrica. Então, os fundos de pensão são incentivados em grande parte do mundo. Na Holanda tem mais de 100% do PIB em fundos de pensão, na Inglaterra é obrigatória a previdência complementar, os Estados Unidos têm 80% do seu PIB em fundos de pensão, portanto são investidores de longo prazo que podem ajudar a economia do país com essa poupança de longo prazo. Sim, grandes investidores cujos recursos são disputadíssimos, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero destacar um ponto a respeito na Previdência Complementar, tanto nos regimes fechado como aberto, você me corrija se eu estiver enganada, muitos participantes não entendem bem o que estão contratando, né? E então, nos dois regimes eles terão essa oportunidade de escolher. E às vezes não há uma compreensão sobre os riscos envolvidos ou mesmo sobre regras de resgate. Existe educação financeira ou previdenciária? Isso é uma realidade? Existe um esforço de educação financeira e previdenciária. O governo federal tem um Fórum Nacional de Educação Financeira com vários órgãos do setor, Comissão de Valores Mobiliários, a Previc, que é a autarquia que fiscaliza as entidades fechadas, o Ministério da Fazenda, a SUSEP, que fiscaliza as entidades abertas, mas e as próprias entidades, tanto abertas quanto fechadas, tentam prover informações. Mas isso é um tema sempre difícil. Eu tive uma vez num evento internacional em que estava o diretor de previdência de um fundo de pensão do Canadá. Eles têm uma tradição muito forte em fundos de pensão e ele dizia da dificuldade de explicar para as pessoas sobre previdência. Ele dizia, olha, estamos aqui todos especialistas em previdências e com tantas perguntas, né, assim, na nossa cabeça, eu próprio. Então, é um tema difícil e se tiver a oportunidade, o participante, de participar de lives ou solicitar lives à sua entidade de regime próprio, como servidor público, ou a sua instituição financeira, buscar aulas institucionais, em canais de qualidade, sempre ajuda. Ler sobre isso, de fato, é um pouco difícil. Mas a gente precisa parar e pensar um pouco nisso, né? O que funciona muito, Heloísa, é ter um assessor que ajude nisso. Então, no banco, né, perguntar para a pessoa do banco, procurar alguém no banco que saiba sobre isso, ver que a pessoa compreende e fazer todas as perguntas, e se tiver dificuldade, voltar a fazer no seu fundo de pensão, se for o caso, também buscar os canais de compreensão, porque o canal falado, né, a comunicação verbal ainda é uma comunicação muito eficiente, sobretudo para assuntos complexos. Sem dúvida. É um tema bastante técnico, né, como você disse, e esses participantes são consumidores, né? Então, tem esse aspecto da informação que é muito importante, a tal assimetria informacional que é muito evidente, né, nesses casos. Mas agora vamos falar sobre um outro tipo de risco. Os fundos de pensão, como você já destacou, funcionam como um grande fundo de investimento coletivo, né? Então, uma boa gestão é fundamental, né, para garantir que esses recursos sejam suficientes para pagar, né, os benefícios. Afinal, quem fiscaliza os fundos, né? E os segurados também podem diretamente exercer algum tipo de fiscalização? Isso acontece? A pergunta é muito interessante. Sempre os jornais apontam investimentos que não funcionaram bem em entidades fechadas de previdência complementar. E aí começa uma primeira distinção interessante. As entidades fechadas, os fundos de pensão, que normalmente
geram matérias no jornal são entidades de previdência que têm uma transparência maior. Por isso que a gente sabe onde foi investido o dinheiro, o que deu certo, o que não deu certo. As entidades abertas ligadas a instituições financeiras, coloca-se o dinheiro lá e o dinheiro é investido, tem um valor de cota, mas a gente não sabe exatamente aonde foi parar o nosso dinheiro. Não quero dizer que seja ruim, não. Eu próprio tenho... Sim, é isso que eu ia dizer. São muito comuns, né? Não vou dizer tão na moda, porque é para quem tem recursos sobrando, mas de qualquer modo é um investimento muito incentivado, né, pelos agentes financeiros. Exatamente. Então, onde há mais transparência, pode-se ver mais dificuldades. Problemas, com certeza. Então, falando das entidades fechadas, né? Então, nós temos a Previ do Banco do Brasil, que tem quase 300 bilhões de reais. Esse segmento das entidades fechadas hoje acumula 1 trilhão e 300 bilhões de reais em reservas garantidoras. E existem vários instrumentos de fiscalização. O primeiro deles é no âmbito da própria entidade. Existe uma lei complementar, número 109, que obriga a que pelo menos 1/3 dos conselhos superiores da entidade de previdência, conselho deliberativo e fiscal, tenha no mínimo 1/3 de participantes eleitos ou de alguma forma que representem os participantes. E ali nesse ambiente do conselho deliberativo, o conselho deliberativo e o conselho fiscal têm acesso a muitas informações. Então já começa uma fiscalização assim direta pelo dono do dinheiro, e essa fiscalização é importante. Há também uma autarquia federal fiscalizadora, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. É uma autarquia só para fiscalizar os fundos de pensão e tem os seus auditores, que são oriundos do quadro da carreira de auditores federais, auditores de imposto de renda, de tributos, que são deslocados, porque, digamos assim, conhecem o fenômeno econômico e são deslocados, então, para a Previc, que fiscalizam os fundos de pensão. Eu tenho assim, muita relação, muita proximidade com a Previc, eu tenho muitos clientes de fundos de pensão, então eu acompanho muito e participo de grupos de trabalho, representando fundos de pensão na discussão com o fiscalizador, e tenho apontado a necessidade de uma fiscalização menos analógica e mais digital. Hoje os auditores chegam na entidade, pedem documentos, examinam documentos, e eu acho que isso é adequado, mas não é o suficiente. Por quê? A Previc tem uma autorização legal para entrar em todos os investimentos dos fundos de pensão. Claro que um auditor não vai conseguir entrar em todos os investimentos de todas as entidades. Comprou ação do Banco do Brasil, vendeu ações da Vale. Mas um sistema informatizado, uma inteligência artificial pode fazer isso. Pode detectar, né? Exatamente. Desvios. Então dizer assim, olha, mas... desvios de padrão, que eu quero dizer. Né? Desvios de padrão e eventualmente desvios de conduta. Sim. Né? Se, por exemplo, um plano muito maduro, ou seja, está pagando benefício, ao contrário de um outro plano que está recebendo contribuições, cada um vai ter um tipo de investimento. Quem está pagando benefícios tem que ter investimento mais líquido, tem que ter título público, não pode ter uma carteira cheia de imóveis, porque como é que vender imóvel não é uma tarefa de um dia para o outro. Um título público você vende de manhã e tem o dinheiro de tarde. Então, esse sistema está sendo montado pela Previc. Eu acho que ele é essencial para que a pessoa, né, o servidor público da Previc, tenha lá uma luzinha amarela que diz: esse fundo de pensão está fazendo alguma coisa que não está muito clara, está fora do padrão que se está observando. E aí, a partir disso, fazer uma indagação que pode, eventualmente, eu imagino, pode ser até um robô. Sim. Mas a legislação, como está hoje, permite isso? Esse grau de intervenção? Intervenção no sentido de fiscalização. Né? Permite isso. Nós tivemos, nos últimos anos, pouco investimento na administração pública federal, enfim, a pandemia, com dificuldades orçamentárias no país.
e isso não foi desenvolvido e precisa ser desenvolvido, e é assim que é feito nos países mais desenvolvidos. Então nós temos a fiscalização direta dos participantes, nós temos essa autarquia especializada com fiscais, e nós temos também uma regulação que vem do Conselho Monetário Nacional que estabelece parâmetros máximos de investimento. Então o fundo de pensão não pode ter mais do que 8% em imóveis. Imóvel é difícil de administrar, fica vazio, etc. Então tem uma limitação, não pode ter mais, determinados planos não podem ter mais do que 50% em ações, em bolsa. Então o Conselho Monetário Nacional, embora não fiscalize, estabelece parâmetros para diminuir o risco. E recentemente há uma discussão nos jornais sobre o Tribunal de Contas da União, se tem ou se não tem o poder de fiscalização sobre os fundos de pensão com patrocinadores estatais federais. É uma discussão que, enfim, foi para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo ainda não definiu de maneira definitiva, mas as ações que foram propostas para obstar a atuação do Tribunal de Contas não receberam liminares. Então, há uma visão de que o Tribunal de Contas pode fazer essa fiscalização, mas a gente tem que ter cuidado, porque o DNA do Tribunal de Contas da União é um DNA de administração pública. E a administração pública ela é avessa ao risco. E a Previdência Complementar tem que tomar algum nível de risco. Sim, risco zero não existe, né? Inclusive para os investimentos e tudo isso. Exato. E então tem que ter uma cesta de investimentos, alguns com mais risco, outros com menos risco. E nessa cesta de investimentos, alguns não vão performar, vão ser problemáticos, e outros vão performar mais do que precisa. Porque existe a chamada meta atuarial, ou a meta financeira, do juros sobre juros, que isso faz crescer muito o dinheiro. Então a ideia é que os fundos de pensão tenham profissionais qualificados em investimentos que consigam fazer investimentos adequados, eventualmente com alguns que não funcionem, mas o conjunto da obra tem que ser positivo e positivo em termos reais. Então tem que ser a inflação mais 4,5%, mais 5% ao ano, porque esses 5% além da inflação é 5% sobre 5, sobre 5, sobre 5. Isso pode significar 60% do valor acumulado em 35, 40 anos. Não falamos do Ministério Público, mas também pensando aqui no regime aberto também caberia, né, algum tipo de controle por parte do MP. O Ministério Público tem atuado também como uma instância não de fiscalização direta, embora muitas entidades tenham a forma de fundação, a Lei Complementar 109 afasta a fiscalização própria de fundações que tem no Código Civil para o Ministério Público. Mas existe a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, que é aplicável aos fundos das entidades fechadas e abertas, tem precedentes do Supremo Tribunal Federal e do STJ, isso já está pacificado, e o Ministério Público Federal ingressou com várias ações contra ex-gestores de fundos de pensão por entender que havia uma gestão temerária. Ações criminais, né? Ações criminais e também ações de improbidade. Embora eu entenda que o dinheiro é privado, há uma discussão e há ações de improbidade também propostas pelo Ministério Público. Então o Ministério Público tem uma atuação também importante por conta da responsabilidade criminal que é prevista na lei específica que trata das entidades fechadas e abertas de previdência. Então, além desses riscos de mercado que você já mencionou, há também um risco regulatório, né? De eventuais mudanças na legislação, que nós sabemos que ocorrem até com uma certa frequência, que podem, de alguma maneira, comprometer, né, o que o segurado espera receber no futuro. Como enfrentar esse desafio de proteger essas expectativas ao longo do tempo? E como é o entendimento dos tribunais sobre isso? Nós temos, quer dizer, como eu falei de início, o regime geral do INSS, os regimes próprios dos servidores públicos, que eles têm uma natureza legal, estatutária. Ou seja,
quem está no curso do trabalho pode ser impactado com novas regras que determinem mais tempo para se aposentar, reveja alíquotas contributivas. A gente tem visto isso bastante. E o Supremo Tribunal Federal, em alguns julgamentos, já entendeu que é possível isso acontecer. Não há direito adquirido, senão quando implementadas todas as condições para se aposentar. Então, se alguém no serviço público, com 15 anos na carreira pública, imaginava se aposentar com 62 anos, pode ser que passe para 65, pode ser que passe para 70 ou 75, a gente não sabe também, porque existe um risco, que é o risco de longevidade, né? Quanto nós temos que projetar de pagamento, quanto a gente precisa ter, quanto a entidade precisa ter de dinheiro para pagar pelo período de sobrevida da pessoa que, enfim, está aumentando. Então isso também é um risco chamado risco atuarial. Então, nos regimes públicos, as pessoas que estão nele, os servidores públicos ou os servidores seletistas, podem ser impactados com essas novas regras. Nos regimes privados da Previdência Complementar, é um regime contratual, mas esse contrato ele pode ser, digamos, revisto com uma das partes desfazendo o contrato, porque ele é um contrato por prazo indeterminado. Então, num fundo de pensão, vamos dizer, o empregador oferece um plano de previdência com uma alíquota patronal para o plano de previdência de 8% ou 10%, e lá pelas tantas o empregador diz, olha, eu não consigo pagar mais 8% ou 10%, está apertado para mim, eu quero rever essa alíquota. Então, como ele poderia retirar o patrocínio e desfazer o contrato como um todo, admite-se alterações nessa linha, em que ele retira o patrocínio de uma alíquota de 10% e oferece um patrocínio com uma alíquota de 6%. E o participante poderá se manter ou não vinculado a esse plano. Então, essa forma de revisão ela é possível, absolutamente verificada, mas tem alguns filtros. Tem que passar pelo Conselho Deliberativo da entidade e tem que passar pela Previc, que verifica se os direitos acumulados foram preservados. Então, no âmbito da Previdência Complementar, tem o direito adquirido e tem o direito acumulado. Porque o que é o direito acumulado? Num regime em que se acumula recurso, tem um recurso acumulado que representa um direito acumulado. Sim, o capital da pessoa que contribuiu durante todos esses anos. Né? Então, por exemplo, se tiver uma retirada de patrocínio, o fim do plano, o participante diz, olha, retirou o patrocínio, não vai ter mais o patrocínio, não vamos ter mais o plano, ok, mas chato, mas eu gostaria de ter, mas o patrocinador pode retirar o patrocínio, mas quanto eu tenho aí para receber? Então esse é o direito acumulado dele, que é o que ele contribuiu, que o patrocinador contribuiu, eventualmente tem fundos de risco que também vão para o participante. Então é o chamado o conteúdo econômico do direito acumulado. Falando agora do funcionalismo público, né, que é um tema, como você disse, bem próprio, com características próprias. Houve uma reforma, né, em 2019, através de uma emenda constitucional, que trouxe mudanças profundas para os servidores públicos. Mudou a idade mínima, a aposentadoria integral desapareceu, aumentou a contribuição, mudanças para pior, né, em todos os casos. Pior para os segurados, né? Então me explica um pouco essas mudanças e me diga se, na sua opinião, essas mudanças tornaram menos atraente a carreira pública? A pergunta é muito interessante, porque a última reforma, digamos, a penúltima reforma ainda da presidência da presidente Dilma Rousseff, os regimes de servidores públicos puderam criar a previdência complementar. Então, por exemplo, um servidor público, 10 anos atrás, que, enfim, tinha um regime exclusivamente no regime próprio, na União Federal foi criada a FUNPRESP,
que é a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos, há uma FUNPRESP que abrange os servidores do Executivo e Legislativo, numa mesma entidade, porque o Legislativo é pequeno, entenderam que ia ficar muito caro ter uma entidade deles, e uma outra entidade de previdência, que é a FUNPRESP também, JUDE, que é do Judiciário. Então temos duas fundações federais de previdência complementar. Então, de um determinado momento adiante, quem ingressou no serviço público passou a ter, até o teto do regime geral, uma cobertura pelo regime próprio e, a partir disso, uma previdência complementar. A previdência complementar, ela não é pior do que a previdência pública. Por quê? Nas carreiras em que o servidor público fica por muitos anos, sobretudo as chamadas carreiras típicas de Estado, né, magistratura, Ministério Público, advocacia pública, a contribuição que o funcionário faz muitas vezes geraria um benefício complementar capitalizado maior do que ele receberia na paridade. Então não necessariamente é pior. Tanto assim que houve uma opção para os então servidores públicos já mais antigos de migrarem para o regime de previdência complementar. E para você ter uma ideia, Heloísa, o atual presidente da o então presidente da FUNPRESP executivo, hoje diretor superintendente, o chefe da Previc, ele fez essa transição porque ele é auditor federal e pensou, disse, olha, como eu vou trabalhar até os 75 anos no serviço público, eu vou ter um benefício especial lá, pelos anos que eu já trabalhei com regime próprio, e depois eu vou acumular. E vou ter um benefício eventualmente maior do que a minha última remuneração. Isso na reforma Dilma. Na reforma Bolsonaro, e um parêntese, como assim também as várias matizes políticas todas fazem reformas previdenciárias, ou seja, tem uma imposição dos fatos para isso também, né? Mas na reforma Bolsonaro, essa previdência passou a ser obrigatória. Então, um profissional que faça um concurso público hoje para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para a magistratura federal, para ser médico no município, se ele ganhar mais do que o teto do regime geral, ele estará oferecido para ele a previdência complementar, que, volto a dizer, pode não ser ruim, né? E a gente tem assim a impressão de que estar no regime público dá mais segurança, né? Mas eu lembro, quer dizer, que no estado do Rio de Janeiro já houve atraso de pagamento de pensões e aposentadorias, no município do Rio de Janeiro também teve, então essas coisas também acontecem. Na Argentina, o INSS argentino teve uma época, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, que também atrasou o pagamento. Então, todos esses ambientes têm risco. Realmente, esse modelo do servidor público de uma parte no regime público e uma parte na previdência complementar, a rigor dilui o risco. A carreira fica menos atrativa para quem contava tempo de serviço e se aposentava logo, fica menos atrativo. Então, assim, a minha mãe foi professora pública e muitas das amigas da minha mãe, depois mais velhas, fizeram concursos para carreiras de maior remuneração e averbavam o tempo em que foram professoras municipais como juízas federais e se aposentavam como juízas federais. Esse tipo de ajuste já não é mais possível. Mas também parece justo que não seja possível. Mas, de fato, a carreira fica menos atrativa. Se numa primeira leitura pode ser que sim, mas numa leitura um pouco mais aprofundada eu diria que não. Por quê? Digamos, um procurador do Estado do Rio de Janeiro, se ele for para um escritório de advocacia, ele vai ter lá o INSS dele. Mas se ele for ser procurador do Estado, ele vai ter o teto do INSS e mais o que ele acumular junto com a contribuição do Estado num plano de previdência complementar. Então, ainda é melhor. Se ele fizer um concurso para ser advogado do BNDES, pode ser que o plano do BNDES seja melhor do que o do Estado do Rio de Janeiro, né? Ou ser advogado da Coca-Cola.
Então ele vai ter que ver, mas ainda é uma situação melhor porque poucas pessoas têm previdência complementar com a ajuda do empregador no Brasil. O mundo do trabalho está sempre mudando, né? E nos últimos anos nós assistimos a uma mudança ainda mais profunda com a chegada da tecnologia e com a própria maneira do modo de pensar a vida, né? De projetar para o futuro, como eu disse. Então nós assistimos hoje um crescimento do trabalho informal, né? Na sua fábula da cigarra e da formiga, a cigarra hoje está fazendo entrega de aplicativo, dirigindo Uber, então... hoje a gente vive esse ambiente, né, dos freelancers e rotatividade nas empresas. É muito raro você ver uma pessoa que fica a vida inteira na mesma empresa. O próprio empregador não deseja isso, quer alguém com mais experiência. Então, como é que a Previdência é uma provocação, é uma pergunta que não tem uma resposta única, certamente, mas eu queria ouvir de você como a Previdência complementar tradicional pode se adaptar a essas transformações tão aceleradas no mundo do trabalho. Esse é um desafio imenso no mundo inteiro, mudou a perspectiva de emprego, né? Hoje é trabalho, né? Então aquele que trabalha, aquele que está num aplicativo de entrega, num Uber, essa pessoa está trabalhando, né? Não está empregada, mas está trabalhando, e isso é um fenômeno mundial. Alguns países obrigam que uma parcela da remuneração seja alocada numa entidade de previdência. Existe um regime, por exemplo, de micropensões na Índia, muito interessante. E é importante porque essas pessoas muitas vezes não estão nem ligadas ao INSS, estão completamente sem cobertura. E no Brasil já existe uma associação dos fundos de pensão, a ABRAP, que tem trabalhado nisso a partir do que seria assim, um cashback da empresa que contrata essas pessoas que trabalham, mas não são empregadas. Esse cashback iria para um plano de previdência que teria duas finalidades: acumular alguma coisa e gerar um seguro de vida, um seguro de invalidez, um seguro permanente ou total. Né? Porque quando se agregam muitas pessoas, esses seguros ficam muito baratos. E de uma forma, digamos assim, positiva. Ou seja, uma lei que dissesse que todas as pessoas que trabalham nessa modalidade, obrigatoriamente a empresa com as quais ele mantém uma relação, teriam que contribuir com cashback para isso. Então, eu fico vendo esses rapazes jovens andando de moto, né, querendo ganhar tempo, fazer suas entregas, se expondo a riscos do trabalho muito elevados. E eu fico olhando para esses rapazes e fico pensando, moças também, possivelmente eles têm filhos pequenos, se eles se acidentam, como é que fica? Nenhuma rede de proteção, né? Exatamente, então teria uma rede de proteção, como em alguns países, obrigatória. Então há soluções via previdência complementar interessantes. Muito bem. Muito obrigada, Flávio. Vou te agradecer e encerrar o programa convidando os ouvintes a acompanharem o podcast. Sigam o nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira um novo episódio está disponível no site da Amperge, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Amperge convida, com Heloísa Carpena.